Você já parou para pensar na quantidade de bagagem emocional que carrega todos os dias? Raiva de situações do passado, medo do futuro, frustrações que se acumulam. E se eu te disser que existe uma maneira simples, surpreendentemente simples, de se livrar de tudo isso? Quem criou este método foi o Dr. David Hawkins. Para quem não o conhece, ele é um médico psiquiatra, cientista, reconhecido mundialmente por sua devoção à elevação da humanidade. Ele descobriu algo revolucionário. Não precisamos carregar essa montanha de sentimentos negativos para sempre. Existe uma técnica que pode literalmente transformar sua vida em questão de minutos e qualquer pessoa pode aprender e praticar. O que você vai descobrir hoje não é mais uma teoria complicada ou exercício mental. É um mecanismo prático que grandes sábios da história usaram para alcançar estados de paz e clareza, que parecem impossíveis para nós, pessoas comuns. Se você está cansado de ser refém de suas emoções, de reagir automaticamente a tudo que acontece, de sentir que está sempre carregando um peso invisível, os próximos minutos podem mudar completamente sua relação com seus sentimentos. Vamos começar com uma verdade incômoda. Todos nós somos como reservatórios ambulantes de emoções negativas. Hawkins descobriu que carregamos conosco um enorme depósito de atitudes, crenças e sentimentos negativos acumulados ao longo da vida. É como se tivéssemos um tanque interno que vai se enchendo com cada mágoa, cada decepção, cada momento de raiva ou medo que experimentamos. E aqui está o problema. Essa pressão acumulada não desaparece do nada. Ela fica lá, criando uma tensão constante que nos torna infelizes. E é a base de muitos dos nossos problemas físicos e emocionais. Pense nisso. Quantas vezes você acordou já se sentindo pesado, sem motivo aparente? Quantas vezes reagiu de forma exagerada a algo pequeno? Isso não é fraqueza sua. É o resultado dessa pressão emocional acumulada, procurando uma válvula de escape, literalmente como uma panela de pressão. Hawkins observou que gastamos uma energia enorme tentando fugir dessa turbulência interna. Grande parte do comportamento humano é movido simplesmente pelo desejo de escapar do desconforto desses sentimentos reprimidos. O mais interessante é que a maioria das pessoas nem percebe isso acontecendo. Vivemos num piloto automático emocional, reagindo às pressões internas sem nem saber de onde vem. Antes de entender a solução, precisamos reconhecer o que não funciona. Hawkins identificou 3 formas principais que usamos para lidar com sentimentos, e todas elas são ineficazes. Primeira forma: supressão e repressão. É quando fingimos que o sentimento não existe, engolimos a raiva, engolimos o choro. Parece funcionar no momento, mas os sentimentos reprimidos não desaparecem. Eles se manifestam de outras formas. A pressão dos sentimentos reprimidos aparece como irritabilidade constante, mudanças súbitas de humor, tensão nos músculos do pescoço e das costas, dores de cabeça, problemas digestivos, insônia, pressão alta, alergias, a lista é extensa. Seu corpo está literalmente gritando, tentando liberar a pressão que você está reprimindo. Segunda forma: expressão. É quando colocamos para fora, gritamos, brigamos, descontamos nos outros, fazemos drama. E, embora isso dê uma falsa sensação de alívio, na prática, reforça ainda mais aquele sentimento. Segundo Hawkins, expressar emoções negativas muitas vezes só reforça e amplifica esses padrões. Você se identifica com essas emoções, reforça e dá poder a elas. Além disso, expressar dessa forma geralmente machuca outras pessoas e cria mais problemas, gerando mais culpa e mais emoções negativas para acumular. Terceira forma: fuga e escapismo.
é quando tentamos não sentir através de distrações, álcool, drogas, compras compulsivas, redes sociais, trabalho excessivo, comida, relacionamentos tóxicos, qualquer coisa que nos tire do desconforto interno. O problema é óbvio. Quando a distração acaba, os sentimentos ainda estão lá, muitas vezes piores do que antes. Então, se suprimir não funciona, expressar não funciona e fugir não funciona, o que resta? Hawkins descobriu uma quarta opção, que é completamente diferente das três anteriores. Ele chama de deixar ir. E vou te explicar exatamente como funciona. Deixar ir é descrito como a cessação súbita de uma pressão interna, como se um peso fosse literalmente removido do seu peito. É acompanhado por uma sensação imediata de alívio, leveza e um aumento na sensação de felicidade e liberdade. Mas como isso funciona na prática? O processo é surpreendentemente simples. Quando um sentimento desconfortável surgir, raiva, medo, tristeza, frustração, culpa, qualquer coisa, em vez de lutar contra ele, você o observa, sem julgamento, sem tentar mudar, sem querer que ele vá embora, sem julgá-lo como bom ou ruim. Apenas permita que ele esteja lá. Sinta o que tiver que sentir. Você simplesmente permite que ele esteja presente, sem tentar controlá-lo. Quando você faz isso, algo mágico acontece. O sentimento começa a se dissolver sozinho. A energia que sustentava aquele peso começa a se esgotar. E, aos poucos, aquele desconforto dá lugar a uma sensação de alívio, leveza e até de paz. Parece simples, e de fato é, mas é incrivelmente poderoso. Hawkins explica que é a resistência que alimenta a sensação. Quando você para de resistir ou de tentar modificar o sentimento, ele naturalmente se move para fora e se dissipa, como uma nuvem que passa pelo céu. Por que isso funciona? Porque a verdadeira fonte do sofrimento não é o evento externo, não é o que aconteceu, não é o que alguém te fez, não é o desemprego, o término, a decepção. A fonte do sofrimento é a resistência interna ao que você sente. Toda emoção que você evita, reprime ou luta contra, cresce. Quando você para de resistir, a energia acumulada se dissipa e junto com ela vão embora os milhares de pensamentos que orbitavam esse sentimento. É isso mesmo. Você ativa os sentimentos quando gera pensamentos. Os sentimentos são atrelados aos seus pensamentos. Pense comigo. Quando você lembra de uma comida que você adora, ou um doce que você ama, sua boca começa a salivar. Seu corpo pede por aquele alimento. Primeiro você teve o pensamento, e então seu corpo reagiu a ele. Por isso, se você tenta resolver o pensamento, ele volta. Mas, se dissolve a emoção, o pensamento perde a força e desaparece. Isso sem considerar que a quantidade de pensamentos é infinitamente maior do que a quantidade de sentimentos que temos. Ainda bem, imagine ter que trabalhar em cima dos milhares de pensamentos que temos a cada segundo. Bom, então vamos detalhar passo a passo como aplicar isso na sua vida. Passo 1. Reconheça o sentimento. Observe o que você está sentindo agora. Pode ser uma ansiedade, uma angústia, uma tensão no peito, uma preocupação, não importa. Ao invés de fugir ou tentar entender, apenas sinta. Passo 2. Foque na sensação, não nos pensamentos. Aqui está um insight crucial de Hawkins. Ignore completamente os pensamentos associados ao sentimento. Os pensamentos são infinitos e podem te prender num ciclo mental sem fim. Em vez disso, foque apenas na sensação física e emocional do seu corpo. Onde você sente essa emoção? No peito? Na barriga? Na garganta?
Como ela se manifesta fisicamente? Lembre-se, não foque nos pensamentos. Quando você trabalha os sentimentos, todos os pensamentos atrelados a ele também se vão. Por exemplo, quando você se sente triste, começa a pensar em várias situações passadas ou futuras que te deixarão ainda mais triste. Ou seja, você alimenta seu sentimento com os pensamentos, e isso se torna um ciclo infindável e desolador. Trabalhe em cima do sentimento. Quando surgir um pensamento, não interaja com ele. Continue focando no que seu corpo está sentindo, na sensação física. Passo 3. Abandone a resistência. Essa é a parte mais importante. Pare de tentar mudar, parar ou se livrar do sentimento. Pare de resistir a ele. Permita que ele exista completamente. É como se você dissesse para o sentimento: tudo bem, você pode estar aqui. Não vou lutar contra você, nem tentar te expulsar. Apenas vou te observar. Passo 4. Mantenha a observação sem julgamento. Continue observando o sentimento com curiosidade neutra, como se fosse um cientista estudando um fenômeno interessante. Não rotule como bom ou ruim, apenas observe. Passo 5. Aguarde a dissolução natural. Hawkins descobriu que quando você para de alimentar um sentimento com resistência, ele naturalmente perde força e se dissipa. Pode levar alguns segundos, minutos ou mais tempo, dependendo da intensidade. O importante é confiar no processo e não tentar forçar nada. Tenha paciência que o sucesso é certo. Mas e se eu não conseguir deixar ir? Hawkins antecipou essa pergunta. Se você encontrar resistência ao processo de deixar ir, trate a própria resistência como um sentimento a ser entregue. Você pode estar resistindo porque tem medo de sentir a emoção completamente, acredita que precisa da emoção para se proteger, sente que merece sofrer, tem medo de que, se deixar ir, vai ser passado para trás. Hawkins ensina que todas essas são apenas crenças limitantes, que também podem ser entregues. Tudo bem, às vezes surgem resistências, medo de sentir, medo de que o sentimento nunca vá embora, ou aquela dúvida clássica: isso não está funcionando. Se isso acontecer, você aplica a mesma técnica. Sente a resistência, permite ela também. Permita o medo de não conseguir, permita a dúvida, permita até o desconforto de parecer que não sabe como fazer. Deixar ir não é uma batalha, é um processo de entrega, um relaxar interior. E aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa entender, não precisa resolver, não precisa fazer nada além de sentir. O corpo sabe o caminho. E se o sentimento voltar? Se a mesma emoção retornar, reconheça que ainda há mais dela para entregar. Isso é normal e não significa que o processo não está funcionando. Simplesmente repita a técnica. É como esvaziar um tanque. Às vezes é preciso abrir a válvula várias vezes até que toda a pressão seja liberada. O que acontece quando você pratica isso consistentemente? Quanto mais você pratica, mais leve você se sente. As preocupações diminuem, as mágoas perdem a força, o medo se dissolve, a raiva some. E sabe o que aparece no lugar? Paz, alegria, gratidão, amor. Isso não é teoria, isso é fisiológico, é neurológico, é energético e é espiritual. Quando você libera os sentimentos acumulados, você também libera a energia que estava sendo usada para manter esses sentimentos reprimidos. E essa energia volta para você, disponível para criar, trabalhar, amar, se divertir, viver plenamente.
Imagine acordar de manhã sem aquele peso no peito. Imagine enfrentar um problema sem ser dominado pela ansiedade. Imagine se relacionar sem carregar mágoas do passado. Hawkins observou mudanças profundas em pessoas que adotaram essa prática. Fisicamente, redução de tensões musculares, melhora no sono, diminuição de dores de cabeça, problemas digestivos, pressão alta e outros sintomas relacionados ao estresse. Emocionalmente, maior estabilidade emocional, menos reatividade, mais paz interior, relacionamentos mais saudáveis. Mentalmente, clareza mental, melhor capacidade de decisão, criatividade aumentada, menos preocupações obsessivas. Espiritualmente, sensação de conexão, propósito e uma paz profunda que não depende de circunstâncias externas. O mais importante, você se torna responsável por como se sente. Não está mais à mercê do mundo e suas reações a ele. Você deixa de ser uma vítima das suas próprias emoções. Concluindo, essa técnica de Hawkins não é apenas mais uma ferramenta de autoajuda, é uma revolução na forma como nos relacionamos com nossas emoções. A maior parte do sofrimento humano não vem dos eventos externos, mas de nossa resistência aos sentimentos que esses eventos provocam. Quando aprendemos a deixar ir essa resistência, descobrimos que temos muito mais controle sobre nossa experiência de vida do que imaginávamos. Hawkins prometeu algo simples, que qualquer pessoa pode alcançar estados de clareza e paz que antes pareciam reservados apenas para místicos e sábios. E a chave não está em adquirir algo novo, mas em abandonar o que não nos serve. Você já ouviu a expressão menos é mais? Às vezes, tentamos resolver os problemas procurando técnicas complicadas, achando que não pode ser tão simples. E, na verdade, a solução pode ser tão básica que parece mentira. Seu desafio para hoje. Quando perceber uma emoção incômoda chegando, pode ser irritação, ansiedade, tristeza, qualquer coisa. Aplique a técnica. Reconheça. Foque na sensação física. Abandone a resistência e observe o que acontece. Não tente fazer certo, apenas observe com curiosidade. O mecanismo de deixar ir é natural em você. Você só precisa parar de interferir no processo. Lembre-se, a liberdade emocional não está em nunca mais sentir emoções difíceis. Está em não ser prisioneiro delas. Está em saber que você pode sentir qualquer coisa e ainda assim estar bem. Sua jornada de libertação emocional começa agora. E a única coisa que você precisa fazer é deixar ir. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa dessa liberdade. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. E me conte nos comentários, qual foi sua experiência ao aplicar essa técnica? O que você conseguiu deixar ir hoje? Deixar ir é, na verdade, lembrar quem você sempre foi. Livre, pleno, em paz. E quanto mais você solta, mais você volta para casa, para você mesmo. Experimente, teste, comprove por si. Saia do automático